Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de fazer um exercício a respeito da praga de Justiniano para fixar alguns conceitos. Vamos lá? Antes de mais nada, vou pedir que você faça o cucocô. Curte, isto é, deixa o seu like, comenta, ou seja, continue conversando comigo aqui nos comentários a respeito do que vamos abordar ao longo deste vídeo e compartilhe com seus amigos e contatos. Assim você vai estar me auxiliando no crescimento deste canal. Além disso, vou pedir para que você se inscreva, isto é, clique no sininho, para que você se torne mais um matematiqueiro e continue a receber os nossos conteúdos. O objetivo desse vídeo é fazer um breve exercício para fixar elementos que abordamos quando discutimos a praga de Justiniano. Se você não assistiu esse vídeo, então vai aparecer um card neste momento e eu sugiro que você vá assisti-lo primeiro e só depois retorne aqui. Combinado? Então, passemos às questões. São questões de verdadeiro ou falso e, portanto, nós vamos ler as afirmações e verificar se elas são verdadeiras ou não. A primeira afirmação é a seguinte: a praga de Justiniano foi uma pandemia de gripe ocorrida no século VI. Essa afirmação é falsa. Na realidade, a praga de Justiniano foi uma pandemia de peste bubônica ocorrida no século VI. O período está correto. O que está errado é a doença. Afirmação 2. A transmissão da doença se dava através de pulgas contaminadas ou ingestão de alimentos contaminados. Esta afirmação é verdadeira. A peste bubônica, na primeira vez em que surgiu na humanidade, era causada através das pulgas de roedores que se contaminavam com esses roedores e, na ausência de alimento, procuravam outro hospedeiro e poderiam encontrar o humano e, ao picá-lo, o contaminava. Ou, na ausência de hospedeiros, ela também picava lebres e coelhos. E o ser humano, ao comer esses animais, se contaminava. Afirmação 3. O nome peste bubônica se deve ao aparecimento de bulbos nos infectados. Essa afirmação é verdadeira. Inclusive, bulbos são inchaços nos nódulos linfáticos causados pela infecção. Então, apareciam determinados calombos de maneira informal na pele das pessoas. Esses calombos é o que nós chamamos clinicamente de bulbos. E daí o nome, peste bubônica. Afirmação 4. A bactéria causadora da praga de Justiniano foi descoberta logo nos primeiros casos. Essa afirmação é falsa. Na realidade, a bactéria Yersinia pestis, que é o agente patógeno da peste bubônica, só foi descoberta em 1894. Inclusive, cabe ressaltar que os micro-organismos causadores de doença só foram descobertos no século XIX. Antes disso, ninguém imaginava a existência desta possível causa de uma enfermidade. Afirmação 5. Não havia grupos de risco identificados na peste justiniana. Essa afirmação é falsa. Na realidade, a peste ou praga justiniana tinha um grupo de risco muito particular que eram das mulheres grávidas. Mulheres grávidas, ao se infectarem, quase em sua totalidade morriam. Afirmação 6. Os mais pobres se utilizavam da quirotesia para combater a doença. Essa afirmação é verdadeira. As pessoas que não dispunham de recursos financeiros procuravam os curandeiros cristãos. Os curandeiros cristãos utilizavam a quirotesia, que nada mais é do que a imposição das mãos numa esperança de que houvesse alguma manifestação do Espírito Santo que causasse a cura daquela pessoa. Inclusive, é interessante ressaltar que quirotesia foi adotada pelo pai da medicina também logo no seu início.
O grego Hipócrates acreditava na quirotesia e ela só deixou de ser utilizada no século XII, quando as pessoas passaram a enxergar esta prática como algo demoníaco e por isso ela foi abandonada. Afirmação 7. A praga de Justiniano matou, no pior cenário, 1/4 da população mundial à época. Essa afirmação é verdadeira. A população mundial à época era de 200 milhões de habitantes e estima-se que no pior cenário registrado, a praga de Justiniano levou a óbito 50 milhões de pessoas, o que dá 1/4. É claro que existem estimativas piores, chegando a até 100 milhões, ou seja, metade do planeta. Mas, do ponto de vista histórico, o que é convencionado e seguro é que no pior cenário, 50 milhões de pessoas morreram. Afirmação 7. Tratamentos sem qualquer comprovação científica foram utilizados na tentativa de curar os infectados pela praga de Justiniano. Esta afirmação é verdadeira. A medicina do século VI conhecia poucas infecções e não sabia como lidar com isso. Na realidade, os infectados pela praga de Justiniano usaram água, vinagre, carregavam flores o dia inteiro, porque acreditava-se que a praga poderia ser causada pelo mau cheiro, usavam amuletos, ou ainda eles furavam os bulbos, eles rasgavam os bulbos na esperança de que a doença saísse pela ferida que surgiria ali. Portanto, esta afirmação é a mais absoluta verdade. Não havia nenhum tratamento seguro à época, mas mesmo assim as pessoas utilizavam as mais variadas formas na tentativa de se curar. Afirmação 9. Os mortos, em virtude da praga de Justiniano, acabaram acumulados em ruas e casas. Isso é verdade. Só a título de exemplo, Constantinopla, capital do Império, que era localizada atualmente onde se encontra Istambul, a capital da Turquia, registrou, no pico da pandemia, 5.000 óbitos diários. O Império Bizantino não tinha como lidar com tanta gente para enterrar e, portanto, eles começaram a se acumular nas ruas ou nas casas onde eles faleciam, porque boa parte dessas pessoas eram tratadas em casa. As instituições específicas que lidavam com doentes não tinham o caráter de hospital e elas só foram aparecer um tempo depois da pandemia ter se alastrado. Afirmação 10. A economia bizantina foi duramente afetada pela praga. Essa afirmação também é verdadeira. A economia bizantina quebrou ao final da pandemia. A população passou fome, as pessoas perderam emprego e Justiniano passou o resto da vida tentando lidar com o estrago causado por essa pandemia e tentando recuperar a economia. Então essa afirmação é verdadeira. E aí, já sabia a resposta de todas? Caso tenha ficado alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Escreve aqui nos comentários para que a gente possa continuar dialogando e conversando a respeito daquilo que não tenha ficado tão claro. Assim, você sairá esclarecido com relação aos conceitos que foram abordados hoje. Bem, por hoje é só. Espero que tenha sido proveitoso. Até a próxima!